Só peço que tu ore por mim para a gente poder começar. Ora. Eterno, poderoso e santo, eu te agradeço pela vida da Adri, Senhor. Eu te agradeço por todas as maravilhas que o Senhor tem feito através da vida dela. Obrigada, Senhor, por me edificar através da vida dela. Obrigada por crescer a minha fé através da vida dela, o que tem acontecido com ela. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo tudo aquilo que está impedindo disso acontecer, desse testemunho poderoso acontecer, Senhor. Eu abençoo a Jaque, meu Deus, a Jaque está falando de mim. Eu te abençoo também, Jaque. Eu te abençoo, Adri, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Eu declaro que você é mais que vencedora. Eu declaro que a tua casa serve ao Senhor. Eu declaro que a tua filha também serve ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que todos os sonhos que o Senhor colocou no teu coração vão se tornar realidade. Aleluia. Amém. Obrigada, obrigada. Mantenha a internet estável, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, pastora. Meu Deus, gurias, eu tô tão nervosa, minha mão tá suando frio. Parece que é a primeira vez que eu tô falando aqui. Tô muito nervosa para falar isso, mas é necessário, né? É um testemunho que é necessário. E começando, eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Samuel 25, se quem puder, né, abrir a Bíblia em 1 Samuel 25. Nós vamos ficar pelo 25 todo, mais ou menos, né, em algumas partes. É que gostaria de compartilhar algumas coisas nesse capítulo com vocês. Posso ler? Pode? Eu vou ler bem poucas coisas, né? Só para vocês terem um contexto, para entender o que eu vou conversar. Então, eu vou ler ali a partir do 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém um homem era duro e maligno em todo o seu trato. Eu quero parar por aqui, eu só quero falar para vocês dessa mulher, Abigail. Quando eu li a primeira vez esse texto, eu me identifiquei e me apaixonei por essa mulher. Uma mulher sensata, uma mulher prudente, uma mulher sábia. E ela era esposa de um homem maligno no seu trato, de um homem grosseiro, mal educado. E quando eu li essa história, eu pensei, parece que o Senhor está descrevendo a minha vida através dessa história, né? Através do que está escrito aqui. E agora eu quero começar a contar a minha vida para vocês. Eu fui casada com um homem assim, grosseiro, mal educado, arrogante, né? Um homem que não tinha tolerância nenhuma, um homem que me maltratava, mas ele não me maltratava de me bater, ele não me violentava sexualmente, não, mas ele me maltratava psicologicamente. Ele me maltratava com as grosserias que ele fazia, não só apenas para mim, mas para as outras pessoas, e até por pessoas que eu nem conhecia, mas ele me maltratava fazendo isso. Isso me machucava, doía no meu coração. E eu fui casada com esse homem por quase 11 anos da minha vida, né? E no começo eu não percebia que ele era assim. Eu não notava isso, eu até achava engraçado, às vezes, né, que ele era meio rabugento, as reclamações dele. No começo eu achava engraçado, mas depois foi ficando chato, depois foi ficando muito cansativo ouvir, né, as murmurações, as reclamações, o julgamento que ele fazia das pessoas, as grosserias com que ele tratava as pessoas, né? E era assim com todos à sua volta, com pessoas da família dele, da minha, meus amigos, e aos poucos ele foi me afastando da minha família, de alguns amigos. Assim, entrava amigo novo na nossa vida e ele sempre achava um defeito, sempre tinha um problema, sempre tinha algo que não agradava a ele.
né? E então ele fazia com que eu me afastasse dessas amizades, porque ele me convencia de que eles não eram boa companhia para mim. E assim foi durante longos anos. E há 7 anos atrás, eu conheci um homem maravilhoso, Jesus. Eu me apaixonei por ele. Ele encheu a minha vida de alegria. Ele me encheu de amor. Ele me encheu de cuidado e de carinho. E ele me acalentou tanto, ele cuidou tão bem de mim, que eu queria levar esse homem, o amor dele para todos à minha volta, né? E eu comecei a orar pelo meu marido, pela minha filha. E Jesus se apresentou para eles. Depois de 1 ano, Jesus se apresentou para eles. E eu fiquei muito feliz, né, do meu marido ter conhecido Jesus. Eu pensava, agora, esse rabugento, esse grosseiro vai embora, porque quando Jesus entra, não tem espaço para mais nada disso. E foi assim por um tempo, né, ele passou a ser mais gentil e tudo, mas mesmo assim, ainda ele era grosseiro, ainda ele era julgador com algumas pessoas, então não tinha saído aquela coisa de dentro dele. E depois eu engravidei, tive um filho, que hoje ele tem 5 anos, e depois que meu filho nasceu foi pior ainda. Ele ficou mais agressivo ainda, não agressivo de bater, não, mas ele era agressivo com as suas palavras, né? E ninguém podia chegar perto do menino, todo mundo que chegasse perto, quando nasceu mesmo, todo mundo tinha que lavar a mão, passar álcool em gel, porque ele não deixava ninguém chegar perto, fazia cara feia quando alguém vinha visitar, né, alguém da família ou algum amigo, ele sempre afastando as pessoas de perto dele. Sempre, sempre, sempre. E quando ele queria me ofender, me machucar, o que ele fazia? Ele falava mal dos meus amigos, da minha família, né? Ele falava mal de qualquer pessoa que ele sabia que eu amava demais. Então ele criticava muito as minhas amizades, as minhas amigas, para me ofender, porque ele sabia que isso me feria, porque ele sabia que eu me doía pelas pessoas. E com o passar do tempo, depois que o nosso filho foi crescendo, isso foi piorando, e eu chorava, e eu orava, e eu e a Fábio somos muitas amigas desde o início da conversão. Eu vou chorar, eu acho, tá? E desde sempre, desde que eu conheci a pastora, né, eu amei muito ela, foi paixão à primeira vista, e ficamos muito amigas, muito mesmo, muito unidas, e ela, para mim, era como se fosse uma irmã mais velha, a hora ela era a minha mãe, e, e foi com ela com quem eu compartilhei, né, 6 anos, né, durante a gente se conheceu, esses 6 anos foi com ela que eu compartilhei as minhas dores, a minha tristeza, o meu sofrimento, mas daí eu tinha tempo que eu parava de falar, porque eu pensava assim, meu Deus, eu estou me vitimizando, parece que eu sou, né, estou sendo vitimista do que está me acontecendo, e isso está errado, eu não posso ser assim, eu tenho que ser sábia, eu tenho que ser uma mulher prudente, eu sou cristã, eu não posso me entregar. E daí eu não falava muito para ela, mas aí quando eu não falava, o Espírito Santo ia lá e falava. E daí daqui a pouco vi uma mensagem, naquele dia mais difícil, que às vezes eu não conseguia contar para ela, vi uma mensagem. Tá tudo bem contigo, Adri? Não sei o quê, como é que tu tá? Fala a verdade. E daí eu contava e dizia, eu não quero ficar te falando, porque parece que eu tô sendo vítima, né? Porque toda a vida a mesma reclamação, toda a vida a mesma coisa. E meu coração já estava muito ferido, muito magoado, muito machucado. E ela me dava apoio, me dava palavra, vinha aqui na minha casa orar comigo, conversar comigo, me fortalecer. E daí teve um dia que ela apresentou um curso para mim, para mais umas amigas, um curso chamado Guardiã do Lar, de um livro da pastora Bruna Oliveira. E eu fiz esse curso com ela. E esse curso me arrebentou, porque ele mostrou o quanto de errada eu era, o quanto de coisa ruim que tinha dentro de mim ainda. E através desse curso eu chegava em casa, fazia o curso, vinha para casa e pedia perdão para o meu marido, orava, me confessava com ele, pedia perdão pelas coisas. Eu fui me curando de algumas coisas do casamento, me posicionando, né? Tomando o meu verdadeiro papel dentro do meu lar. Só que em vez de ele ficar feliz, ele começou a ficar com raiva da Fábio.
Ele começou a ficar com raiva da Sara, que está aqui também, que ela também fez esse curso, com raiva da Josi, com raiva da outra moça, que era a Vera. Ele tinha raiva, porque ele achava que nós estávamos lá falando mal dele. O curso era em torno do umbigo dele, falando só dele. Mas, na verdade, não era. O curso era em relação a nós, e eu chegava e pedia perdão, mas porque eu me via, né, os erros meus. Mas ele não enxergou dessa maneira. Então, ele criticava muito a Fábio. Não estou falando isso para vocês ter raiva, tá? Eu só estou contando para vocês entenderem. E eu sofri bastante nessa época. Sofri bastante porque me doía muito as coisas que ele falava, porque ele não sabia do que ele estava falando, ele não sabia o que se passava nesse curso. E dali, cada vez foi piorando nosso relacionamento. Cada vez ele foi ficando mais agressivo, mais invasivo, mais controlador, mais possessivo, mais rancoroso, mais raivoso. E eu estava assim, num limite tão grande já, que eu pensei, não, eu tenho que morrer, eu tenho que me matar, porque eu não posso mais viver desse jeito. Senhor, me perdoa, porque eu escolhi mal meu marido. Me perdoa porque eu não soube escolher, porque eu conhecia ele antes de te conhecer. E eu escolhi mal ele. E agora eu vou ter que viver com consequência disso o resto da minha vida. E eu não consigo. Está muito forte isso para mim. E eu pensei, eu vou me matar. Vou me matar. Eu não pensei em filha, não pensei em filho, não pensei em nada. Eu pensei, eu vou morrer para acabar com isso, porque eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais viver desse jeito. E eu, claro que eu não ia conseguir, porque, meu Deus, né? Mas eu pensei, eu fui na cozinha, eu peguei a faca, pensei, eu vou cortar meu pulso, sei lá como é que se mata, mas eu quero morrer. Só que eu não consegui, e eu fiquei chorando, chorei muito. E ele escutou eu chorar, mas ele não sabia, ele achou que eu estava vendo televisão, e ele achou que era por causa de um filme que eu estava assistindo. E daí, naquela semana, aconteceu uma situação que eu estava enlouquecida já, porque ele me atormentava tanto no meu psicológico, assim, eu não sei dizer como é que era aquilo, mas ele me atormentava tanto que eu peguei e gritei, eu falei assim, eu vou morrer, eu vou me matar, e a culpa vai ser tua, porque eu vou deixar uma carta te condenando, te culpando disso. Daí ele arregalou o olho e falou assim, tá pensando nisso mesmo? Assim, tô. Eu penso nisso, muitas vezes eu penso nisso, porque a nossa vida não está de acordo com o que é para ser, está tudo errado. E eu não sei o que está acontecendo, mas está tudo errado e eu quero morrer, eu falei para ele. E daí ele teve que engolir o orgulho dele e ele seguiu desesperado e ele ligou para a Fábio, pediu perdão pelas coisas que ele tinha dito para ela e contou isso para ela. Porque eu não tive coragem, claro que jamais que eu ia falar isso para ela, pensei, se eu falar, ela me mata. Se eu me matar, ela me mata. Ela vai brigar comigo, né? Claro que eu não queria falar isso para ela para não desapontar ela, né? Pelo amor que eu sinto por ela, eu não queria desapontar ela falando isso para ela. E daí ela me mandou mensagem, perguntou e mandou eu falar a verdade, porque eu não queria contar. E eu disse, ela orou comigo, tudo. E foi um tempo que passou, mas mesmo assim, né, as coisas não mudavam, não melhoravam. E daí um dia eu falei, ai, Senhor, meu Deus, então mata ele, tira ele da minha vida. Eu falei, ai, que pecado, perdão, Senhor, por falar isso, mas eu pensava, porque eu queria me livrar dessa situação. Eu queria me livrar disso. Então, às vezes, sabe, eu fico pensando, sabe, pessoas, pastoras, mulheres cristãs que às vezes cometem suicídio e ninguém sabe por quê, porque nas redes sociais parece que tem uma vida tão perfeita, tão feliz, né? Assim como tem muita gente que olhava para a minha vida e achava que era isso, né? Mas só quem está dentro das quatro paredes sabe o que passa. E quando a pessoa chega nesse desespero de se matar, é porque ela só quer acabar com aquilo. Ela quer acabar com aquilo. Não é que ela não tinha Deus no coração, mas ela queria acabar com aquilo. Acabar com aquele sofrimento, né? Então, eu penso assim que hoje em dia muitas mulheres estão se matando, talvez seja por isso, né? É tão grande a opressão da violência psicológica que ela só vê solução se matando. E daí um dia eu estava chorando, porque eu orava de madrugada, chorava muito, e eu falava, e eu vi um devocional que vem no aplicativo da Bíblia que dizia assim que Deus, ele não é só o meu pai, ele é meu sogro, porque ele é pai do meu marido.
E daí, meu Deus do céu, eu comecei a chorar mais ainda, né? Porque eu disse, agora para quem que eu vou reclamar? Não posso nem falar para ti, porque ele é teu filho também. E eu comecei a... Não, tá, eu tô errada, meu comportamento que tá errado, eu que tô errado, eu acho que eu tô orando pouco, eu não tô demonstrando Jesus dentro da minha casa, meu Deus, eu não consigo demonstrar Jesus dentro da minha casa porque meu marido não se converte, o meu marido não muda, a culpa é minha, eu que sou a culpada. Era isso que eu pensava. Eu pensava que o erro era meu, que eu não era uma boa cristã, que eu não era crente o suficiente, que eu não tinha intimidade com Deus o suficiente. Era isso que eu pensava. Era isso que passava na minha mente. E teve um dia que a Fabi me ligou, não lembro se ela me ligou, mandou áudio, que ela falou assim, Adri, me perdoa, Adri, me perdoa por eu estar te insistindo em ficar no teu casamento, porque eu estou sentindo toda a tua dor, toda a tua tristeza, e é muito profunda. Ela falou, me perdoa, minha amiga, me perdoa, porque eu acho que eu estou fazendo errado contigo. Daí eu falei, não precisa pedir perdão, Fabi, porque se eu quisesse sair, eu já tinha saído também, né? Mas eu não ia sair. Eu jamais eu ia conseguir sair. Porque para mim, família é tudo, é prioridade. E ainda mais que eu casei civil, eu peguei bênção de pastor, eu fiz uma aliança com Deus, eu jamais ia sair. A não ser que me matasse. Porque senão eu não ia sair, né, dessa união, desse casamento. E aquele dia que ela me mandou esse áudio, eu pensei, meu Deus, então é feio o mesmo negócio, né? Porque se ela tá me pedindo perdão, achando, sentindo a minha dor, então é muito feio o negócio e eu não tô me enxergando, né? E daí passou mais um tempo, mais um ano, eu acho, por aí. E as coisas começaram a piorar mais ainda, mais ainda, mais ainda. E novamente veio o pensamento de suicídio, novamente veio o pensamento, eu vou me matar para acabar com isso. E daí, né, as pessoas me olhando aqui no Tropa, trazendo palavra, olhando a minha vida e às vezes pensando, como a vida da Adri é perfeita, né? O filho dela, ela tem filhos, marido, não sabendo o que está acontecendo dentro da minha casa. Porque muitas mulheres cristãs passam por isso e ninguém sabe. Ninguém sabe, porque a gente não pode falar, porque é errado falar, porque é vítima, está sendo é um vitimismo isso. E não era um vitimismo, era de verdade, né? E muito mais real do que a gente pensa, muito mais real do que a gente imagina. E daí a Fabi me aconselhando sempre, porque ela jamais me aconselhou a me separar do meu marido, nunca, isso nunca, ninguém vai ouvir da boca dela, porque, né, ela, como é que é? Ela usa todas as alternativas possíveis e impossível, né, para nos ajudar para que isso não aconteça, para não destruir uma família. Mas o Senhor começou a falar comigo. O Senhor começou a endurecer um pouco meu coração em relação ao meu marido. E teve um dia, até antes disso, teve um dia que eu falava assim, Senhor, por favor, me mostra. Quando ele estava brigado com a Fábio, com o Rony, assim, Senhor, pai, me mostra, por favor, eu amo tanto eles são os padrinhos do Dudu. Mostra que um dia a gente vai voltar a se falar, né? Meu marido vai voltar a falar com eles, tudo. E daí o Senhor me mostrou, eu sonhei 3 vezes, nós indo visitar a Fábio e o Rony, eles rindo, e o Kleber rindo, feliz. E eu pensei, ai, glória a Deus, então isso vai acontecer. E daí depois eu pedi, Senhor, me mostra como é que vai ser a minha vida. Eu quero saber daqui a uns 5 anos como é que eu vou estar. Porque eu não quero estar casada mais anos ainda, sofrendo desse jeito. Me perdoa, pai, mas eu não quero. Eu não quero. E não vinha nada, só negrito, só pretume. Eu não via nada, o Senhor não me mostrava nada. E teve um dia que o Senhor me mostrou só eu e meu filho sendo arrebatado e meu marido ficando. E daí ele ficava desesperado. E daí aquilo me deu uma dor muito grande. Eu comecei a orar, Senhor, por favor, quebra esse coração de pedra, coloca um coração de carne. E eu comecei a orar por ele, chorar por ele, clamar por ele. Senhor, se revela para ele, né? Porque ele ia ficar. Eu vi ele ficando, eu disse, meu Deus, se isso acontece hoje, ele fica. E por mais que eu tentasse explicar ou falar algo desse tipo para ele não ouvia. Tudo que eu falava de Deus, ele não ouvia. Eu em casa, aqui, na sala do Zoom, no Tropa, de tarde, porque ele chegava às 3 horas da tarde em casa, e cada vez que ele chegava, que eu estava aqui com o computador aberto, ele me ignorava, virava a cara, ele não falava comigo, porque ele tinha raiva de eu estar aqui.
Ele tinha raiva de eu estar no Tropa, ele tinha raiva de eu estar ministrando o Talmud Mirim para as crianças, ele tinha raiva, dava para ver no olhar dele, e ele falava isso para mim, quando ele estava com raiva, ele brigava, e ele dizia que o que eu estava fazendo não valia de nada, que eu tinha que fazer algo que ganhasse dinheiro, e não ficar aqui perdendo meu tempo. Ele falava para mim que eu era uma crente de M, aquela palavra feia, porque na frente das câmeras aqui, no computador, eu era toda feliz e alegre, e depois eu era brigona, dentro de casa com ele, eu não obedecia a ele, né? Mas mal sabia ele que eu tinha que ter um domínio próprio muito grande para estar aqui na frente e não transparecer o que estava acontecendo comigo. Porque ninguém tem, como é que é? A culpa não é de ninguém de eu estar passando por isso. Então, por que eu tinha que estar aqui e me chorando e me lamentando na frente das minhas irmãs? Não, né? Não era falsidade, não era falsidade. Mas a gente tem que estar na dor e na tristeza, na alegria também, mas a gente tem que estar na presença do Senhor, eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho. Não é porque eu estou passando por dificuldade, por um problema, que eu não vou continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. E o Senhor começou a me mostrar que ele estava sendo uma pedra de tropeço na minha vida, me atrapalhando, né? Não deixando eu desenvolver o que o Senhor estava colocando nas minhas mãos. Né? E ele começou a ver o nosso crescimento aqui no Tropa e ele começou a ficar com raiva disso. Ele tinha raiva, ódio mortal disso. Né? Ele odiava. Eu não podia compartilhar nada do que eu recebia de palavra, do que a gente recebia aqui, a alegria que a gente compartilhava aqui dentro, eu não podia compartilhar nada, porque ele não gostava de ouvir. Eu via a raiva dele nos olhos dele. E foi seguindo assim. E foi seguindo assim. E eu gostaria de falar ali na parte ali do capítulo 25 ainda, ali no 10 em diante, porque Davi, ele mandou os seus homens ir lá falar com Nabal, porque ele estava tosqueando as ovelhas, né? E foi lá pedir para que ele desse uma porção para eles de comida, e tá, mandou um servo lá falando, né? O teu servo Davi, que cuidei dos teus pastores, nenhum mal aconteceu com eles, né? Depois vocês leem todo o capítulo, porque é muito rico. Eu vou tentar só resumir para não ficar muito tempo aqui, né? Para a gente não demorar tanto. E Nabal respondeu assim: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Tomarei eu, pois, meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o darei a homens que eu nem sei de onde vêm? Quem que é esse, né? Ele respondeu grosseiramente, e era assim que meu marido respondia para as pessoas, ele era grosseiro, ele não queria ajudar ninguém, ele não se sensibilizava com ninguém, ele não tinha empatia por ninguém, compaixão por ninguém, enquanto eu me doía pelos outros, ele não estava nem aí, ele não conseguia ver as bênçãos de Deus na nossa vida, ele não conseguia ver no mínimo detalhe o que Deus fazia, eu mostrava para ele e ele achava que não era, ele não conseguia. Quem é esse teu Deus aí? Que Deus é esse aí que tu está falando? Eu não conheço esse Deus, né? O Deus que tu está falando quer que tu fique em casa, quer que tu não trabalhe? Que Deus é esse? Que Deus é esse que não manda a mulher ir trabalhar para ajudar um marido? Porque eu estou em casa desde que eu engravidei, e foi um acordo que eu e ele fizemos naquela época. Mas ele, depois de um tempo, ele não aceitou mais, né? Ele trocou de emprego, mudou o salário, aquelas coisas, então teve um pouco mais de dificuldade, e a briga era porque eu tinha que trabalhar, porque Deus não queria isso. Deus não queria que a gente passasse dificuldade. Que Deus é esse que manda a mulher ficar em casa cuidando do filho? E daí eu pensava, meu Deus, eu tô tão errada, então eu tô errada, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar meu marido, mas eu vou ter que botar meu filho na creche o dia inteiro. Como é que vai ser? Ah, então eu não estou sendo boa mãe, eu não estou ensinando bem o meu filho. Tudo isso passava na minha cabeça. E daí, quando eu estava cheia de dúvida, achando que eu era uma péssima mãe, uma péssima esposa, vinha alguém e me falava: Adri, teu filho é tão bem educado, ele é tão amoroso, meu Deus, é uma criança tão diferente. Como é lindo ver o teu filho. Meu, tu é um exemplo para mim de mãe. Como tu discipula bem o teu filho. E daí eu pensava: meu Deus, mas as pessoas falam isso, mas dentro da minha casa é o contrário. E agora?
quem eu sou? Eu já não sabia mais quem eu era. Eu estava perdendo a minha identidade, né? E daí eu pensei, não, mas se as pessoas estão falando que o meu filho é assim, a gente sabe que é por causa que o Eduardo é assim por causa de você, porque a gente vê o que você faz, a gente vê. A Fábio um dia falou isso, ou até o Rony, mas aí eu pensava, mas eles são meus amigos, eles me amam, eles vão falar isso para mim, porque eles são como um pai e uma mãe, porque agora são meus pastores, são pai e mãe, mas outras pessoas que não me conheciam falavam isso. Então eu via que era Deus falando isso para mim, né? Era Deus falando. E daí, seguindo aqui mais para frente, quando um servo da Abigail contou para ela que o Nabal não mandou suprimento para o rei Davi, ela se apressou, lá no 18, ela se apressou, arrumou comida, arrumou tudo, pegou, botou lá no jumento e saiu de encontro ao Davi, ao rei Davi, porque o rei Davi já estava indo matar toda a casa de Nabal. E ela sabia quem era Davi, ela sabia que ele era ungido do Senhor, ela sabia que ele era prometido rei, ela sabia que o Senhor, Deus Altíssimo, estava com ele. E ela, como uma mulher sábia e prudente, ela foi ao encontro do rei Davi. E se prostrou diante dele, pediu perdão e disse que a culpa era dela, porque ela não estava em casa naquela hora, mas ela pediu para ele, implorou que ele perdoasse o erro dela, né? E que não fizesse nada contra ela e a casa dela, contra o marido grosseiro, mal educado, ruim que ela tinha. E aqui, a mesma coisa eu fiz. Aqui, para mim, o Davi representa o Senhor Jesus, representa Deus. E eu me prostrei diante de Deus e eu comecei a chorar e clamar pela vida do meu marido. Eu comecei a pedir muito, eu chorava muito, eu pedia, Senhor, por favor, troca o coração dele, transforma ele, não permita que ele fique de fora, que ele não te conheça, não permita que ele não viva tudo que tu tens para ele por causa desse coração endurecido. Afasta dele todo o mal, tudo que está por trás, e comecei a renunciar o pecado, pedir perdão pelos pecados dele, me arrepender por ele, pela família dele, por todos os pecados que o Espírito Santo foi me mostrando, e eu fui renunciando, eu fui orando, eu fui pedindo, mas parece que o coração dele ficava mais endurecido do meu marido nessa época. Parecia que estava mais endurecido, mas como Davi aqui, né, olhou Abigail e deu favor a ela, concedeu esse favor a ela, porque ele falou que ela era uma serva humilde, ele reconheceu isso nela, o Senhor também olhou um pouco para mim nisso. Mas parecia que nada estava acontecendo, e eu já não, eu falava assim, Senhor, eu não passo desse ano, eu não aguento mais. Eu vou embora dessa casa, então. Se eu não posso me matar, porque eu não vou dar conta mesmo, então eu vou embora dessa casa. E o Senhor começou a colocar, endureceu meu coração e eu comecei a pensar em ir embora. Mas eu pensava, mas como é que eu vou fazer? Eu não trabalho. Vou voltar a trabalhar, vou deixar meu filho com quem? Como é que eu vou fazer isso? Né? Mas aí, nesse tempo, teve um dia que eu recebi uma palavra, no dia 28/5, da Suzana até. Ela me disse assim, Salmos 27:14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E eu fiquei pensando, mas o que ela quer dizer? O que essa palavra quer me dizer? E na hora eu não entendi, eu só pensei, né, as coisas vão melhorar e tal. Mais para frente, né, eu recebi uma outra palavra. Mas antes de eu receber essa palavra, o meu filho falou assim para mim, mãe, eu sonhei que nós se mudava dessa casa, mas só ia eu e você. Só ia eu e você e nós levava todos os meus brinquedos. Só nós dois e nós levava só meus brinquedos. Eu falei, filho, mas eu pensava assim, nós estamos querendo mudar de casa, então de repente Deus está avisando que nós vamos se mudar, né? Não estava entendendo o que o Senhor estava falando. E daí, mas na mesma semana, se não me engano, ou no mesmo dia, eu recebi uma palavra assim, a Dani, até que ela não está aqui, mas ela me entregou uma palavra assim, Adri, o Senhor entrega para ti hoje uma chave de mudança, uma mudança na tua vida. Só que não vai acontecer da maneira que tu espera, mas vai haver uma mudança muito grande, ela falou, e ele te entrega hoje essa chave. E daí eu pensava, mas o que será? Será que é do meu ministério? Eu não estava entendendo, eu não conseguia entender. E no mesmo dia ela ainda falou mais, Adri, quando acabou o tropa, eu fui orar de novo por nós, e o Senhor me mostrou tudo de novo, você, e ele disse assim, ó, que ele vai conceder para ti
aquilo que tu chorou muito durante as madrugadas, aquilo que tu mais pediu entre lágrimas nas madrugadas, mas não é coisa de agora não, é uma coisa que tu já tem pedido há muito tempo, e ele vai conceder para ti. Eu falei, amém. Eu pensei, que será? Pensei, será que a minha filha vai vir morar comigo? Ou é o meu casamento? Porque duas coisas que eu choro de madrugada, né? Pela filha e pelo casamento. Um dos dois ia ser, né? E daí, o Senhor começou a endurecer meu coração. E eu comecei a ficar com muita raiva do meu marido. Muita raiva, braba. Daí eu já estava ficando mal criada mesmo, né? Já não estava mais sendo nem um pouco honrosa com ele. Né, eu acho que de tanta coisa que aconteceu, eu já estava saturada e o Senhor começou a endurecer mesmo, porque nem eu me reconhecia às vezes. E porque daí o que acontecia? Ele queria que eu fosse submissa, mas naquela submissão errada, né, de obedecer, de ser capacho dele, porque ele me cobrava isso. Ah, mas não é isso que a Bíblia fala. Ah, o que eles estão te ensinando que tu tá sendo desse jeito agora? Né? Ele falava assim para mim. Não, porque agora tá aí toda mal criada, o que é isso? O que tu tá aprendendo aí nesse tropa? Né? Coisas assim ele falava, né? E o Senhor começou a colocar essa dureza, assim. E eu pensava, meu Deus, né? E daí, um belo dia, eu assisti uma live de uma pastora cristã, que ela ensina sobre abuso, prevenção de abuso, né? Abuso sexual contra as crianças, mas ela falou uma coisa que ela falou de abuso marital. E daí eu fiquei, ué? E daí eu fiquei sabendo que o que eu sofria dentro da minha casa era abuso psicológico. E daí eu falei, meu Deus, e daí eu descobri que eu também tive um outro namorado antes do meu esposo, na época, que ele também abusava psicologicamente de mim. E eu falei, meu Deus. E daí eu descobri que isso acontece com várias mulheres que a gente nem sonha que está sofrendo esse abuso dentro de casa. Porque eu nunca me atentei para isso, porque a nossa cultura brasileira é uma cultura abusiva, uma cultura machista abusiva, né? Que os homens são grosseiros, são malcriados, são beberrão, e assim mesmo porque é homem. E homem tem que ser assim, e a mulher tem que aguentar, tem que tolerar. Não quero ser feminista, não estou fazendo nada disso, mas eu estou dizendo, por que o homem não pode ser educado? Por que o homem não pode ser gentil com a esposa? Por que ele tem que ser grosseiro e só a mulher que tem que estar bem feliz para agradar o marido? Né? E daí ela começou a chamar minha atenção para isso, e eu comecei a ver, nossa, é verdade, isso acontece comigo. Daí ela começou a dar uns tópicos, ela disse, meu Deus, eu vivo isso há 11 anos e eu nunca tinha percebido. Meu Deus, naquela época aconteceu isso, já era. Aí eu fui ligando os pontos. E daí, teve um dia que a Fábio me mandou um link sobre isso, daí eu falei, meu Deus, se a Fábio tá me mandando, então tá mais na cara do que nariz, né? Então eu tô sofrendo um abuso mesmo dentro da minha casa e não tô enxergando. Se até a Fábio mandou, olha, né? Porque eu pensei, meu Deus, né? A Fábio, que é a favor do casamento, mandou isso para mim, e ela tá abrindo meus olhos. E daí eu comecei a entender que o Senhor também estava endurecendo o coração dela, porque ela não ia fazer isso. Ela ia tentar me ajudar de outra maneira, mas ela não ia começar a mostrar essas coisas para mim. E daí eu fui nas férias do meu filho, no final de julho agora, eu fui para casa da minha mãe em Navegantes e fui lá visitar a Fábio, e a gente conversou. E daí ela e o Rony conversaram muito comigo e eles falaram, Adri, se o Senhor está mandando tu sair, sai. Toma coragem e sai. Dá o primeiro passo e deixa que o resto o Senhor vai fazer. Desamparada tu não vai ficar. E às vezes é a maneira que Deus tem para tratar o teu marido, né? Sai. Daí eu falei, ele não vai tratar. Meu marido, eu acho que não tem mais tratamento. Ele vai me infernizar, ele vai vir atrás de mim, ele vai querer me matar, ele vai querer botar meu filho dentro do carro, ele vai querer bater num muro, sei lá, ele vai querer matar todo mundo, porque ele é assim, vocês sabem que ele é assim. Daí eu falava para a Fábio, te prepara para ouvir tudo, um monte de coisa que ele vai mandar dela, assim, eu vou deixar tudo salvo no meu celular. Eu assim, bloqueia ele, bloqueia, porque ele vai te incomodar dela. Assim, não vai me incomodar, eu não vou bloquear, não precisa disso. E daí eu fui para casa da minha mãe
e conversei com a minha filha e falei para ela que eu ia me separar, daí aquilo me encheu de coragem, já vim, vou vir morar para Navegantes, tu vai morar com a mãe, se a mãe vir, ela assim, claro, mãe, ela ficou boca aberta, ela nunca imaginou, acho que eu fosse falar isso, de me separar, eu conversei com a minha mãe, chorei muito, foi muito difícil pensar nisso, nessa possibilidade de me separar, de desfazer a minha família, né? Já tive um casamento que não seguiu em frente, então para mim destruir mais um casamento seria horrível, horrível. E eu vim embora e o Senhor começou a me encher de coragem, porque se não fosse Ele, jamais eu teria feito isso. E o Senhor começou a falar comigo e eu falava, Senhor, como é que eu vou embora, abandonar minha casa, minhas coisas, Senhor, como é que eu vou fazer isso? Tu sabe que família é importante para mim, tu sabe o quanto isso é importante para mim, Pai. E ele falava assim, tá vendo? A tua família, teu Isaac, eu tô te pedindo para me entregar. Eu falei, ai meu Deus, por favor, não me peça isso, Pai, não me peça, é teu Isaac e eu quero. E eu tive que me encher de coragem para entregar a minha família para Deus. Colocar a minha família no altar para Deus, para ser sacrificada. E foi muito difícil sair de dentro de casa. Eu aproveitei um fim de semana que ele ia para a casa dos pais deles em São Bento e pensei, eu tenho que fazer isso agora, escondida mesmo. Eu sei que está errado, que não é uma maneira certa de se agir, mas eu vou ter que fazer assim, escondida, porque senão ele nunca vai deixar eu sair de casa, a gente não vai ter uma conversa saudável sobre isso. E eu catei todas as minhas coisas e fui arrumando e liguei para minhas tias e pedi bolsa, pedi mala, e elas vieram trazer. E eu comecei a guardar minha roupa e eu saí de dentro da minha casa só com a minha roupa e os brinquedos do meu filho. Como meu filho sonhou, foi como a gente fez. E eu tive que conversar com ele e falar, filho, nós vamos ter que sair de casa, nós vamos ter que ir embora por um tempo, nós vamos ficar uns dias na casa da tia Nida, que é aqui em Joinville, e depois a gente vai morar lá com a vovó Nete, porque o papai do céu tá mandando e a mãe tem que obedecer, e ele tá falando para nós ir, porque ele vai tratar o pai, ele vai conversar com o teu pai, ele quer pegar o teu pai de jeito. Daí ele entendeu, ele falou, tá bom, mãe, tá bom. Ainda ficou feliz porque ia para casa da avó, que daí a Mana mora lá com a avó, ele ia poder ver a Mana, tudo. E daí eu comecei a guardar as coisas, e enquanto eu estava guardando as coisas na mala, eu chorei, comecei a chorar, porque foi muito forte, foi horrível ter que arrumar a mala e ir embora da minha própria casa. E daí ele veio, ele estava brincando aqui na sala, ele chegou lá no quarto onde eu estava, ele me abraçou e orou e falou assim, papai do céu, tira a tristeza do coração da minha mãe, tira toda a tristeza do coração da minha mãe. E ele olhou para mim e falou assim, mãe, se o papai do céu mandou, a gente tem que obedecer. Nós temos que obedecer. Nós temos que ir embora. Uma criança de 5 anos dá apoio para a mãe. Em vez de ser o contrário, foi ele que me deu força, foi ele que me deu apoio. Ele que me incentivou, me lembrou de Deus, que eu tenho que ser obediente, e a gente foi. E a gente foi embora, e eu pensei, no domingo eu vou voltar, isso foi no sábado, no domingo eu volto, porque o meu marido vai voltar de viagem, e eu tenho que falar alguma coisa para ele, né? E chamei o meu irmão para vir comigo, com o meu irmão policial. Pensei, vou levar o meu irmão que é policial, porque se ele fizer alguma coisa, já prende ele, já sei lá, né? Ele vai querer me matar, porque ele era muito, muito grosseiro, ele vai me matar, ele vai me matar. E daí, como meu irmão é amigo dele, eu pensei, ele vai respeitar pelo menos o meu irmão, porque se vier qualquer outra pessoa, meu tio, alguma coisa, ele vai querer bater. E a gente veio. Eu passei o domingo inteiro angustiada, estava numa festa de aniversário e tinha que vir aqui conversar com ele. E eu passei o domingo angustiada e o meu filho angustiado, ele falava, pulando no pula-pula, ele dizia, mãe, meu peito dói, mãe, tá doendo tanto aqui, mas eu não sei do que é essa dor. Eu não sei dizer. E ele chorava, ele passava o dia, e eu e ele chorando o domingo, ele, qualquer coisa que alguém falava para ele, ele chorava e eu chorava junto, todo mundo percebendo que estava algo errado, mas ninguém queria falar nada, né? E eu não queria estragar a festa do aniversário do meu priminho que estava acontecendo na casa da minha tia. E o meu irmão chegou e eu agoniada, e a gente veio. Deixei meu filho lá na festa e vim. E eu falei pro meu irmão, eu sei que não é a maneira certa, eu sei que isso está sendo sacanagem de fazer isso com ele, mas é a maneira que Deus está me colocando no meu coração, é a estratégia que ele me deu, porque senão eu não ia conseguir fazer isso. E o meu irmão falou assim, ele me chama de Alemão, ele disse assim, Alemão, é uma sacanagem mesmo, mas eu sou o teu irmão.
e eu te amo e eu vou estar do teu lado. E o que tu tiver que fazer, faça. Não se preocupe com o que os outros vão falar, faça. E daí a gente chegou aqui, e ele trouxe meu sobrinho, ainda de 1 aninho e pouco, junto. Aí quando o meu esposo chegou, ele pediu para mim ir lá na garagem ajudar ele a trazer as coisas do carro. E quando eu estava descendo a escada, eu falei, maninho, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Eu comecei a ficar com uma dó dele tão grande, um arrependimento tão grande, uma dor tão forte no meu coração. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí eu comecei, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, me ajuda, Jesus, eu preciso que tu me ajude. Tu pediu, então tu me ajuda, me fortaleça, porque sozinho eu não consigo. E daí eu fui lá no carro e ele veio feliz, contando coisas, o que aconteceu. Ai, meu Deus, me ajuda. Eu me segurando para não chorar na frente dele. E ele, cadê o Dudu? Eu falei, tá lá com o maninho tá lá, tive que mentir. Pedi um monte de perdão, porque ainda tive que mentir. Se eu falasse que ele não estava aqui, ele já ia ficar louco. E daí, quando ele entrou, assim, que ele viu que o Dudu não estava, ele falou, cadê o Dudu? Daí já começou a engrossar, daí eu falei, calma, tá tudo bem. Daí ele pensou que tinha acontecido alguma coisa com o Dudu. Cadê o Dudu? Aonde que tá? Daí eu falei, tá na minha tia. Fica tranquilo, tá tudo bem com ele. A conversa é com nós dois. E quando eu comecei a falar, ele já começou a gritar, já começou a brigar e xingar um monte de palavrão horroroso, um monte de coisa feia. E eu falei, eu tô indo embora. Eu tô indo embora, não tem mais nada meu dentro dessa casa. E ele foi olhar as coisas, ele começou a bater as portas, porque tava tudo vazia. E daí ele começou a me xingar, mandou eu ir embora. Daí eu peguei, aí o meu irmão falou assim, ó, pega aqui o neném e desce. Aí eu desci e eu escutava um barulhão que parecia que tava quebrando a casa inteira. Eu tava lá embaixo no prédio ouvindo. Não deu 2 minutos, meu irmão desceu e ele falou, vamos embora. Daí eu falei, ele quebrou a casa toda dele. Não, ele não quebrou nada, vamos embora. Vamos para casa, porque ele vai voltar lá, porque ele quer pegar o Eduardo. Daí ele, sim, eu vou ter que trabalhar, mas se ele for lá e ameaçar vocês alguma coisa, chama a polícia. Chama a polícia, né? E não deixa ninguém sair de lá, todo mundo fica lá contigo. Aí a gente foi, e ele passou um tempo, ele chegou lá, só que daí ele já chegou mais calmo. Nesse tempo que eu sei, ele ligou para a Fábio e para o Rony, xingou eles de tudo, xingou de tudo, de tudo. E o Rony estava com muita raiva dele, mas nesse momento que o Rony escutou, o Rony ouviu tudo, 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 tudo. E depois o Rony começou a acalmar ele. Eu não sei o que eles conversaram, mas o Rony estava cheio do Espírito Santo e o Rony começou a acalmar ele. E daí ele foi lá e ele achou que chegando lá ele ia me trazer para casa. Só que eu disse que eu não voltaria, que eu não ia voltar, que eu fiz porque Deus mandou e eu não ia voltar. Só ia voltar quando Deus mandasse. E daí ele, me dá um abraço. Eu disse, eu não vou te dar um abraço. Eu disse, tu não precisa de mim. Ele falava, eu preciso de vocês. Eu disse, não, tu não precisa de mim, tu precisa de Deus. Tu precisa de Jesus, tu precisa ter um encontro com Deus, porque se tu não tiver esse encontro, eu não volto mais para casa. Depende de ti agora buscar esse encontro. E eu fiquei lá na minha tia. E daí, 2 dias se passou e ele teve mesmo um encontro. Ele foi arregaçado por Jesus, ele foi moído, ele foi quebrado. Ele estava no pó e Deus reconstruiu ele de novo. E daí, ele estava outro já. Só que daí, eu comecei a loquear, eu disse, não vou voltar. Não vou voltar. Tudo que eu sofri, tudo que aconteceu, eu vou ter que esquecer tudo e voltar para casa, porque agora ele tá bonzinho? Não volto. Foi um sacrifício me libertar disso, não volto. E daí a minha tia falando, né, e todo mundo da minha família, né, não querendo que eu voltasse, algumas pessoas e tal, eu falei, não vou voltar. Não volto, Senhor, eu não volto. E eu não volto até tu me dizer que eu tenho que voltar, porque tu ainda não me falou para voltar. E eu ainda não vi mudança 2 dias. Daí, olha só a incrédula, né, dizendo que Jesus não pode. Sim, né, dona Adri? Briguei com a Fábio e tudo. Fiquei surda, aí eu virei vítima. Aí eu tava com vitimismo, porque daí eu comecei a olhar para minha dor e lamber minhas feridas. Aí eu não queria mais ver o agir de Deus na minha vida, eu não queria ver o milagre que ele ia fazer na minha vida, na vida do meu marido. Não, eu comecei a olhar para minhas feridas. E daí eu comecei, né? Me libertei disso, eu não quero mais. Daí eu falei para a Fábio, agora eu senti o gosto da liberdade. Eu não quero mais.
porque eu não sei mais se eu amo, eu não sei mais nada, eu não quero mais amar. E eu comecei a ficar louca, assim. Fiquei uns dias assim, braba, eu e ela. E eu falava, Espírito Santo, vai lá e fala para ela me deixar em paz, sentir a minha dor. Eu falava, e ela lá, hora que hora, bota fogo na mente dela, bota fogo. E no outro dia, me distribuchei a vomitar. Eu falei, é a Fábio que está orando, só pode. Eu já sabia que era ela, sabe? Eu já sabia que era ela que estava orando lá por mim. Porque eu sabia que eu estava errada, mas eu não queria dar o braço a torcer. E eu sabia que era ela que estava orando e eu estava vomitando as coisas ruins, porque eu estava com uma raiva muito grande, uma raiva enorme, assim, de tudo, dela, do marido, de todo mundo. Eu pensava, estão pensando que eu sou marionete, vai e volta, faz isso, faz aquilo, agora está na hora de voltar. Não, eu pensava, né? E daí eu falava, aí depois eu peguei e pedi perdão para Deus, comecei a pedir perdão, e eu falei, Senhor, eu sei que eu tenho que voltar, eu sei, mas tu ainda não falou volta. Então, quando tu falar, eu vou voltar, mas antes de eu voltar, me trata, Pai, porque eu não quero voltar com mágoa, eu não quero voltar com dor, eu não quero voltar olhando para o passado, eu não quero voltar, eu quero voltar limpa, para poder viver uma nova vida, porque se eu voltar desse jeito que eu tô, eu vou acabar de vez aí com o casamento, porque eu vou minar ele, eu vou me vingar, eu vou jogar tudo na cara, e eu não quero isso. E o Senhor começou a me tratar, o Senhor começou a me limpar, e eu falei, Pai, limpa tudo, arregaça, eu já estou tão acostumada mesmo a chorar e a ser arregaçada, e o Senhor me destroçar, eu não me importo, mas eu não quero voltar, né? Eu não quero voltar com mágoa, não quero. Eu quero viver o novo. Eu quero viver o novo. E aqui, mais para frente, que agora já me perdi, mas na passagem, que diz que um belo dia o Nabal morreu. Que agora eu não estou mais achando, que eu já nem enxergo mais com meus olhos, está tudo já coisa de chorar. Disse assim, ali diz que Nabal morreu. O Senhor matou Nabal. E Abigail casou-se com Davi. E aconteceu a mesma coisa na minha casa. O Senhor matou o meu marido. Aquele marido grosseiro, aquele marido abusador, aquele marido que me maltratava, aquele marido que não me honrava, que me humilhava, que me ignorava, que me xingava, aquele homem morreu. E eu casei com Davi, porque meu marido ficou cheio do Espírito Santo, ele ficou outro, e ele foi a representação de Davi, porque ele estava cheio de Jesus nele. E eu voltei para casa com esse marido, com esse novo marido. E eu esqueci de contar um detalhe para vocês. Teve um dia que meu filho veio aqui passar um fim de semana com ele, e ele abraçou o pai e começou a chorar. E o pai falou assim, por que tu tá chorando, meu filho? E ele disse assim, porque eu tô chorando de feliz, pai. De feliz porque aquela raiva que tinha em ti saiu. Tu mudou, pai. Até a tua voz é a outra. Então, assim, se uma criança de 5 anos viu que a raiva saiu, gente, não tem como não dizer que foi um milagre que o Senhor fez, porque o Senhor fez assim, ó, foi no estalar de dedos mesmo, foi de um dia para o outro mesmo. Foi, hoje eu estou na minha casa com o meu novo marido, com o meu rei Davi, estou sendo muito honrada por ele. Hoje é uma outra atmosfera dentro do meu lar, porque quando ele chegava em casa do trabalho, ficava um peso dentro de casa, a gente não podia dar um ar, não podia, tinha que pisar em ovos para falar qualquer coisa para ele, porque senão ele já estourava e brigava. Ele estava com algum problema, ele já, né, jogava em cima de nós. Eu era sempre o primeiro saco de pancada dele, era eu. E hoje é uma outra atmosfera. A gente ora juntos, a gente faz cultinho com o Dudu. Hoje ele está assumindo o papel dele de sacerdote, ensinando o filho, discipulando o filho também, né? Não só eu, mas ele também está discipulando. Eu sei que ainda é pouco tempo, que já só faz um mês mais ou menos que eu estou. Faz um mês que eu estou em casa. Não, um mês não. Um mês que eu seria um mês ontem que eu tinha saído. Faz 2 semanas, 3 semanas que eu estou em casa. Mas a mudança é nítida. E minhas irmãs, se eu não crer nisso, eu estou dizendo que meu Jesus não é capaz de fazer isso. Se eu não crer que o Senhor transformou meu marido, eu estou dizendo que o nosso Deus não faz. E Ele faz. Ele ressuscita mortos. Ele cura leproso. Ele transforma os corações. Ele transforma. Ele muda a história de qualquer um.
ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida. Eu nunca tive, né, nenhum testemunho assim tão poderoso. Um dia até a Fábio estava falando, vamos fazer o encontro com Deus, tu vai ministrar perdão. Eu falei, vou ministrar perdão do quê? Eu não vivi nada disso. E agora eu já tenho uma história, né? Só foi eu falar também, né? Só foi eu falar que eu não tinha uma experiência, Deus já se encarregou de dar uma bem boa. E louvado seja o Senhor, e hoje meu coração é alegre, a nossa casa é alegre, o Dudu parece que está mais feliz e radiante ainda, né? E hoje eu tive o prazer já de estar com meus amigos, com a Fábio, com o Rony, com meu marido junto, né? E celebrar isso. E hoje cada parágrafo, cada frase, cada letra que ele lê, está cheio de revelação, e eu nada. Daí eu falei, ô Senhor, agora é cheio das coisas ali, e eu, o que sobrou para mim, né? Nada, porque agora é tudo para ele, a revelação é tudo para ele, cheio das revelações. Cada lida de madrugada, numa palavrinha, aqueles, pronto, já recebeu um monte de coisa, né? E é maravilhoso ver o agir de Deus, é maravilhoso. Eu não tenho palavras para dizer o quanto meu coração é grato. Agradecer também as minhas irmãs que estão aqui, a Suzana, eu sei que a Sara, a Fábio, a Miriam, a Cris, eu não sei se ela está aqui, a Marina, oraram pela minha vida. Eu sei que vocês oraram pelo meu casamento, eu sei. Até teve um dia numa ceia que eu ainda estava na casa da minha tia, e daí, depois que acabou aquela ceia, eu nem vi que ele estava lá. Depois que eu fui ver que ele estava naquela reunião, a Sara me mandou um print que ela tirou do computador, tava eu e ele um do ladinho do outro lá. Dela assim, olha Jesus, que lindo. Eu falei, olha só tá desóleo. E eu nem tinha visto, né, que ele estava naquela sala dela. Assim, olha como isso é profético, né? E agora, semana que vem, nós vamos ter a ceia aqui no Trop e nós vamos estar junto, eu e ele, né? Então, assim, Deus é maravilhoso. A gente tem que crer mesmo, acreditar. E outra coisa, o Senhor também me mostrou que não era culpa minha, que não era que eu não estava sendo, não era eu que não estava sendo um bom testemunho dentro da minha casa, não era falta de oração, não era isso. Era o meu marido, era o coração duro dele, daquele homem lá do Nabal. Era o coração dele que estava duro. Porque num coração duro o Senhor não pode trabalhar. O Senhor trabalha num coração quebrantado. Enquanto um coração está endurecido, não tem como o Senhor entrar e trabalhar, porque ele é cavalheiro. Ele não faz, ele não é evasivo. Ele, né, ele espera a gente chamar e convidar ele. Me mostrou isso, porque eu pensava, então eu não estou orando direito, eu não estou fazendo as coisas direito, eu orava na roupa, ungia a mão, declarava e coisa arada, e eu pensava, então, que Cristo que eu estou representando, né? Mas não era o meu comportamento, não, era ele. E quando ele perdeu a família, ali foi uma sarça ardente na vida dele. O Senhor teve que chamar a atenção dele através disso, né? E eu saí de casa porque eu estava atrapalhando ele. Sabe por quê? Porque eu queria me defender às vezes. Vamos supor assim, eu não queria ir lá num lugar onde ia ter mais gente para não me incomodar com ele pelas grosserias, eu não queria passar vergonha. Então, às vezes, eu não deixava ele ir, assim, ó, não que eu não deixava, eu convidava ele, mas dizia, mas vai ter, né, gente que tu não gosta lá, não sei o que, já para ele não querer ir. E depois eu ficava orando para ele não ir. Né? Então, assim, para me proteger de passar por vergonha, passar por essas coisas, eu acabava protegendo ele e não deixava Deus agir na vida dele. Né? Eu não permitia que Deus usasse outras pessoas para falar algo para ele. E o Senhor teve que fazer isso, me tirar de casa. Né? E, glória a Deus, o Senhor mostrou para ele que ele era abusador, que ele era abusivo dentro de casa, mostrou o quanto ele era grosseiro. O Senhor mostrou para ele o quanto que eu chorei dentro de casa. O Senhor mostrou tudo isso para ele, ele sentiu tudo isso. A volta e meia ele fica me pedindo perdão ainda, coisas que ele lembra que ele fez, né? Então, assim, a Fábio que dizia, Adri, quando o Kleber se der conta do que ele está fazendo, Adri, ele vai pedir tanto perdão, e é verdade. E olha o que esse homem está pedindo perdão, não está escrito no gibi, como diz, né? E ele começou a se ver. E ele não me honrava na família dele, né? Ele ouvia a voz da mãe dele, não a minha. A mãe dele que falava na vida dele. A mulher que ele ouvia era a mãe dele, e não eu.
E esse fim de semana que passou, ele foi lá, conversou com os pais dele, explicou, falou por cima, porque eles não vivem a nossa fé, então eles não entendem, né, esse milagre que a gente viveu, eles não entendem dessa maneira. Não entende como que Deus vai mandar ela embora e depois vai mandar voltar. Essas coisas não, né, eles não compreendem, né? E daí, mas ele explicou e falou que a gente conversou e eu voltei e tal, e que ele viu que ele era grosseiro. Ele falou: não me defendam, eu sou grosseiro mesmo, sou grosso com vocês, eu sou grosso com ela, eu respeito ela. E a gente, né, fez um acordo, ele se posicionou, e a mãe dele ainda até tentou falar, mas ela tinha que trabalhar para te ajudar. Ele falou: não, ela não tem que trabalhar, ela vai ficar em casa. E sabe quem, né, colocou gasolina no carro, foi ela para mim vir aqui, com o dinheiro do trabalho dela, porque eu não faço, eu só faço umas faxinas uma vez ou outra, né? E daí ela não falou mais nada, então ele se posicionou lá também, mostrou para ela que cada casal vive de uma maneira e que essa é a nossa maneira, que a partir de hoje é assim, que nós estamos bem, estamos felizes, e que ele falou assim: eu peço que vocês fiquem felizes por nós, por estarmos assim, né? Eu sei que agora, né, tem toda a parentela, né, que todos foram machucados e magoados por ele. Mas eu sei o que eu estou vivendo, eu já tenho quase 40 anos, eu sou uma mulher adulta e madura o suficiente para entender o que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu, graças a Deus, eu fico muito feliz de ter sido obediente a Ele. Eu fico muito feliz, porque assim como Abraão lá, que entregou Isaac, o Senhor proveu o cordeiro, o Senhor fez a mesma coisa, né? Eu entreguei a minha família, mas ele providenciou, eu não precisei matar, sacrificar, né? Eu só fiz o ato de entregar, e depois ele me devolveu minha família restaurada, um novo marido. Antes ele chamava ele de Clebão, agora ele diz que ele não quer mais esse apelido, ele quer Kleber. O nome dele é Kleber e Klebinho pros íntimos, ele fala. Então, assim, eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Claro que demorou muito tempo para mim abrir meus olhos. O Senhor já estava falando comigo e eu não estava entendendo. Eu achava que era qualquer outra coisa, menos do meu casamento, né? Mas não desistam. Pergunte para Deus, peçam a Ele, né? Questionem o Senhor, pergunta o que precisa, se eu estou atrapalhando algo, o agir dele na minha vida, porque era eu que estava atrapalhando. Claro que na época ele também estava com o coração endurecido, mas muita coisa eu atrapalhei. Isso poderia ter acontecido mais tempo atrás, né? Poderia ter acontecido antes, mas tudo no tempo certo. O Senhor sabe esperar. Glória a Deus por isso, né? E eu estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Muito feliz que minha filha está aqui ouvindo isso também, né? Eu queria honrar a vida dela porque ela estava do meu lado. Ela me abraçou, ela me acolheu, né? Eu sei que foi uma surpresa ruim para ela ouvir isso da minha parte, mas ela estava do meu lado, e quando eu disse para ela que eu estava voltando para casa, ela falou: eu sabia que a mãe ia voltar, e que bom que a mãe está voltando, eu fico feliz, porque ela também ama o Kleber tem ela como uma filha, e eu estou muito feliz, porque eu posso celebrar isso hoje com vocês, com a Fábio, que é a nossa pastora, que sempre esteve ao meu lado, que isso que eu falei não foi nada perto do que eu passei, mas ela não importa, já passou, e hoje eu não quero ficar me lembrando do que passou, eu quero viver a nova história que o Senhor está escrevendo na minha vida, eu quero receber tudo que Ele tem, todas as bênçãos que estavam travadas, eu quero pegar tudo agora, eu quero receber tudo, né? Eu estou amando receber as honras que meu marido está me dando, estou amando ser paquerada, estou me sentindo uma menina de 17 anos de novo, né? É um novo casamento, é tudo novo de novo, e louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. E se algumas de vocês passou por algo semelhante, né, não desista. Peça ao Senhor, peça ao Senhor. Claro, irmãs, que tem homens que abusam fisicamente e tudo isso, né? Então, busquem ajuda nisso também, né? A gente tem que buscar ajuda, a gente tem que abrir nossos olhos para isso também, né? Se alguém passa por isso que vocês conhecem, busquem ajuda, ajude essa pessoa. Tem gente que fala assim, apanha, gosta, mas não vai embora porque gosta de apanhar. Não é porque gosta, não. É porque é uma prisão e a pessoa não sabe sair disso, porque ela não só apanha, com certeza tem abuso psicológico também.
né? Então, a pessoa ela não vê saída. A gente tem que ajudar mulheres, as nossas irmãs que também estão passando por isso, tá? Então, muito obrigada. Chega, porque já passou muito da hora, né? Obrigada. Eu amo vocês. Obrigada, pastora. Obrigada por estar ao meu lado, Fábio, me apoiando, orando comigo, me aguentando as minhas birras, aguentando a minha choradeira, né? Mas está do meu lado também nos momentos bons também. Eu te amo demais. Eu sou muito grata a Deus pela tua vida. Obrigada, dona Fátima, por essa filha maravilhosa que você tem, que nos presenteou, porque ela está aqui, ela é um presente para a nossa vida. E eu só tenho a agradecer a Deus pela tua vida, pelo Rony, pela paciência do Rony também com o Kleber, né? E hoje parece que são melhores amigos a vida inteira, né? E agora os dois ficam só trocando as revelações um com o outro, né? Que agora nós não nada, né? Só os dois, a revelação deles. Mas tá bom, tá bom. Deus é bom, né? É isso aí. Muito obrigada a todas.